Muito boa tarde. Aqui estamos para mais um webinar, o terceiro webinar de saúde da rede New Start, e que desta vez temos um convidado especial, o fisioterapeuta Philippe Fortuyn, e que nos vem da Sertã, Figueiró Grande ou pequeno, não é, Philippe? Pedrógão Grande. Pedrógão, na área da Sertã, não é? Bem-vindo, muito obrigada por nos aceder ao convite, vai ser um prazer ouvi-lo. Eu já tive a oportunidade de ouvir numa sessão numa comunidade, numa aldeia, e gostei bastante e creio que vamos ter uma bonita experiência. E então vamos dar início ao nosso fisioterapeuta Philippe, e força, que vamos ficar deliciados com certeza com o que nos vai partilhar. Tudo corra bem, até já. Muito obrigado, Laura, por essa introdução. Foi pedido a dizer algumas palavras sobre mim. Como já foi dito, sou fisioterapeuta, acabei o meu curso há 30 anos atrás e afinal aquilo que faço hoje tem pouco com aquilo que foi fazer no início. Isso tem uma causa, tem certos problemas que começaram depois de frequentar o curso e tinha que constatar que não tinha uma boa posição de me sentar, não sabia como mexer. Afinal, foi ensinado para os médicos, para os professores, como devia ser a minha postura, como devia ser essas coisas. Eu antes nunca tive alguns problemas com o meu corpo, foi fazer muito desporto, mas afinal da minha formação eu tinha problemas das costas. E esses problemas não acabaram com o curso, mas ainda foram mais intensos ao longo dos próximos anos. Afinal, estava a ser um fisioterapeuta que tratava pessoas que tinham dor das costas, mas eu também estava com o mesmo problema. Parecia que as técnicas e aquilo que foi aprender não me ajudava nem a mim, mas de qualquer forma, algumas pessoas ficaram melhor mesmo assim com o meu tratamento. Muito bom, muito bom. Afinal, há 5, 6 anos depois, estava-me a encontrar com grandes dificuldades e mesmo os médicos e as colegas que estavam a tratar não conseguiam me tirar essas dores completamente. Quer dizer, tinha fases, como muito estou a experimentar, de tempos onde havia pouca dor, me sentia bem, mas também jogava futebol e fazia alguns movimentos e chegava a ter alguns bloqueios na minha articulação sacroiliaca e algumas vezes cheguei a ser no hospital porque nem podia andar. Os tratamentos foram sempre os mesmos, injeções e claramente alguns exercícios, mas essas coisas ao longo destes anos nunca melhoraram, até que também comecei a ter problemas do meu pescoço. E tinha um bom médico, um formado de xiroterapia, sim? Essa palavra é... Fisioterapeuta, sim. Xiroterapeuta, não. Na Alemanha só os médicos podem fazer estes tratamentos. Este médico era um médico muito bom, um médico tratava as pessoas de desporto. E quando eu acordava de manhã com o meu pescoço quase não ser capaz de mexer, eu ia a este médico, ele me fazia uma manipulação no pescoço, dava uma injeção e 2, 3 dias depois o problema estava outra vez resolvido.
Mas estava resolvida de uma forma que, ao longo de 1 ano e meio, quase foi 5, 6 vezes lá a me fazer este tratamento. Quando saí a última vez, desse tratamento, e como ele usou alguma força a mais, como nas outras vezes, há poucos andei ainda no carro e no meu caminho constatei que os meus dedos ficaram sem sensibilidade. Da mesma forma, começava a doer o braço e eu não podia mexer o pescoço quase em nenhuma direção. Cheguei a ter uma paralisia do meu tríceps, não tinha força no meu braço direito e o pior era que não conseguia deitar. Passei, afinal, 3 semanas sentado na cama, olhar para a minha esposa como estava a dormir, porque assim como apoiava a cabeça em algum sítio, apanhava uma dor no meu braço direito, quase que alguém estava a estrangulá-lo. Fazer uma história comprida mais curta. Isto antes da sua formação? Isso foi já 5, 6 anos depois da minha formação. Mas que começou antes, não é? Como? Não começou antes. Eu estive bem até a minha formação, quando foi dito que eu preciso de certas coisas. Também temos essas ideias de colchões e de coisas ortopédicas, não? E eu tinha todas essas coisas para apoiar o meu corpo da melhor forma, mas afinal tinha que constatar que me estava a prejudicar mais com os que me estava a ajudar. O que se passou, foi recomendado um médico, quer dizer, o médico normal já não queria me tocar mais e foi para outros médicos especialistas. Eles todos, quando viam que eu tenho uma paralisia, já estavam com muito cuidado a me tocar. Foi no médico, um amigo de um colega da minha esposa, um médico muito simples, mas que tratava as pessoas de uma forma diferente. E ele, quando foi a falar com ele, eu disse que não consegue virar o meu pescoço, tenho dores terríveis. Ele mexeu na minha cabeça e quase o meu reflexo era já para apagar a ele, mas ele diz: tu não funcionas, o teu pescoço está fora de funcionamento, assim, os teus músculos do pescoço estão fora de funcionamento. Ele diz: não, eu tenho uma lesão de C5, o nervo que está entalado e assim. Mas ele diz: não, tu não, só os músculos que tu não funcionas. Ele diz: não, o nervo. Ele diz: então vai ao neurocirurgião a fazer uma operação para libertar esse nervo. Eu também fui a fazer uma ressonância para ver se verdadeiramente tem algum dano em algum disco, e não foi absolutamente nada à vista aqui nas minhas vértebras ou nos meus discos. Assim que tinha que me pôr a pensar que significa que eu não estou a funcionar, sim? Ele me disse: tu tens de reprogramar os teus músculos. E eu comecei a trabalhar, fazer alguns exercícios que, afinal, depois de fazer 2 minutos, os exercícios tinham ainda mais dores como tinha antes. Mas isso, fazendo os exercícios mesmo assim, a dor, com o tempo, uma vez por dia, fazer o exercício, dar alguns impulsos aos músculos para começar a se mudar. E isso cheguei a ter, depois de 3 semanas, foi outra vez capaz de me deitar. Mas a minha recuperação completa do meu movimento e de todo o funcionamento demorou mais de 4 meses.
Quer dizer, esse tempo precisava para recuperar outra vez e programar os meus músculos. A partir daqui, claramente, também resolveu a minha problema das costas com o mesmo método, porque reparei que são os músculos que estão a guiar as coisas, não são os ossos que não estão a estar a nos a tirar o funcionamento e assim o meu tratamento mudou completamente. Também que foi muito bem apreciado dos meus pacientes. Diga uma coisa, Filipe, já está cá há uma década em Portugal, há mais de uma década, certo? Eu estou cá mesmo agora em abril, no início de abril, foram 13 anos que chegamos aqui com a minha família em Portugal. Tenho minha esposa, temos 3 filhos. Estamos a viver aqui um pouco fora no campo e sim, estamos a passar mesmo neste tempo de lockdown uma liberdade mais com as pessoas que estão na cidade, não? Estamos muito gratos por isso. O nosso título é O Corpo em Movimento, não é? Como é que nos pode incentivar e como é que nos pode dar assim algumas dicas, algumas noções de como é que nós podemos melhorar a nossa postura, como é que podemos prevenir as dores lombares que são tão frequentes, não é? Quer nos dizer alguma coisa sobre isso? Sim, com certeza. Vou tentar explicar um pouco o funcionamento de algumas coisas, mas para resumir um pouco, somos habituados a pensar que a nossa saúde está dependendo de alguém. E aqui é o grande erro que as pessoas estão a cometer, porque a nossa saúde é dependente daquilo que nós estamos, quer dizer, a nossa saúde física em relação ao nosso sistema músculo-esquelético. Está tudo na nossa mão, porque o nosso corpo não mexe sem a nossa vontade e sem aquilo que nós queremos fazer. Isso está completamente na nossa mão e o meu trabalho é mais a ensinar as pessoas como o corpo funciona e como as pessoas podem ser capazes de resolver os problemas e não só para 2, 3 semanas ou meses, mas escapar de um problema completamente através de restabilização do funcionamento. Muito bem. E quer nos dizer assim, tipo, alguns movimentos interessantes, por exemplo, quando andamos, está numa aldeia, certo? Como é que aconselha uma pessoa que tem que fazer o seu trabalho, né? Tipo, sei lá, ter que se dobrar, ter que usar a coluna? Quais são, quer-nos falar no tipo de posições que são mais confortáveis para a nossa coluna, mesmo que tenhamos que nos dobrar, mesmo que tenhamos que, enfim, que trabalhar numa posição incómoda? Felizmente, de uma forma somos todos iguais e de outra forma não somos todos iguais, não? Não importa a nossa posição, nem de trabalho, nem a nossa posição quer dizer, a nossa forma da nossa coluna, porque aqui muitas vezes somos avisados que há problema está na nossa escoliose ou no nosso desvio de algumas vértebras. Não importa a forma, o que importa é o funcionamento. Se eu estou em pleno funcionamento e eu posso trabalhar na posição que me está a agradar mais. Quer dizer, não existe uma regra para todos. Também como não existe um sapato que podemos todos calçá-lo, também não existem regras, sim? Mas
a nossa sociedade está a fazer um sapato para toda a gente, com uma cama no sapato para toda a gente. Erros grandes como maiores não podem ser, porque cada um somos diferentes, temos um pouco uma forma diferente, mas afinal, no funcionamento, somos todos iguais. E aqui não é as dicas, não é que eu estou a dar, não é para trabalhar numa certa posição, mas para trabalhar para fazer o seu corpo a funcionar, porque com a função não vamos ter dor, não vamos ter problemas. Mesmo que vamos cansar numa certa posição, uma vez fazendo a posição contrária, entrar na posição contrária, podemos já recuperar os músculos cansados em meio minuto. Sim? E aqui aqui é a chave. Quando estamos a olhar para o mundo animal, quase cada um de nós tem um gato, tem um cãozinho, e quando estamos a ver estes animais, cada vez nós pensamos que eles também estão a passar horas e horas nas certas posições, a dormir, não sei, mas sempre quando eles estão a se levantar, eles estão a esticar os seus membros, estão a esticar, a fazer os movimentos que eles não precisam, vamos dizer assim, neste momento, não? Mas nós estamos a perder com o nosso ambiente, com as nossas ideias, com a nossa comodidade, estamos a perder essa coisa natural, não? Porque a humanidade, infelizmente, em vez de se adaptar ao seu ambiente, foi adaptar o ambiente, estamos a adaptar o ambiente a nós, não? Isso está a nos criar muitos problemas. Para dizer isso numa frase, aquilo que nos prejudica neste sentido não é aquilo que estamos a fazer. O que mais nos está a prejudicar é aquilo que não estamos a fazer. Como assim? O nosso corpo está a seguir a certas leis, não? As leis da natureza estão estabelecidas e não nos dão para enganar. Mas quando nós estamos a ver toda a natureza está em movimento, tudo tem uma certa função e tem que funcionar. O nosso corpo está a seguir uma lei muito definida, uma lei que cada vez como algumas leis não são assim a reação vamos dizer, o efeito de não respeitar a lei não vai logo, como na lei, por exemplo, da gravidade, não? Se vamos fazer um passo numa varanda ou assim para frente, vamos cair logo para baixo, mas são algumas leis que, como não a nossa ação não fica logo castigada, nós achamos que nem existe essa lei, sim? Mas todos nós conhecemos essa lei que está a dizer que não mexe, morre, não? Todos nós sabemos essa frase. Isso é mesmo uma lei, isso não é a brincar. Porque aquilo que acontece no nosso corpo, as mudanças também ao longo dos anos, não é por causa que estamos a envelhecer, por causa que assim é o nosso ritmo. É aquilo que nós não estamos a praticar, é aquilo que o nosso corpo está a eliminar. Se vamos, como o corpo está a funcionar em correntes de músculos, e se nós não usamos um músculo nesse corrente algum tempo, o músculo fica mais fraco, fica atrofiado, fica mais curto. Isso está a prejudicar, em primeiro lugar, está a limitar o nosso movimento, mas depois pode causar dores e também pode causar danos nas articulações, sim?
E isso acontece simplesmente por causa que não estamos a fazer alguns movimentos. O nosso corpo vai alimentar só aqueles movimentos que nós estamos a fazer regularmente. Aquilo que nós não estamos a fazer, o nosso corpo deixa a alimentar, vamos dizer assim, não? Muitas pessoas, quando chegam a uma certa idade, estão a chegar a não ser capaz de se baixar, não? Não são capazes de sentar no chão. Mas porquê? Em geral, em 90%, não é por causa de que tinham um acidente, não é por causa que tinham uma lesão, um problema de uma articulação, assim, é simplesmente porque eles não estão a fazer este movimento há meses e depois anos. Como já disse que nós estamos nos adaptar o nosso ambiente, a nós e não nós ao ambiente, nós começamos a ter cadeiras altas e cômodas, temos sofás, temos camas, temos a nossa sanita também muito alta e nunca mais precisamos a nos baixar, não é necessário. E com essa coisa estamos a criar problemas no nosso físico que depois estamos a nos perguntar, pois, de onde vem isso, não? Mas é simplesmente a transgredir a lei que está a nos dizer que temos de nos mexer e temos de usar as coisas para que são feitas, não? Interessante é, portanto, a conclusão, ainda estamos ao longo do nosso programa, eu senti que realmente quando não se movimentam determinados músculos, dói porque eles estão parcialmente parados ou não lhe damos movimento, né? Estou-me a lembrar das pessoas que têm artroses, por exemplo. Uma pessoa com artrose geralmente inibe-se de andar, de se movimentar, isto dói, né? Que conselho é que nos deixaria para melhorarmos essa questão das artroses, já provavelmente também algumas numa fase mais avançada? E porquê é que dói, se faz bem, é o que nós sabemos, não é? Tecnicamente falando? Vou contar uma experiência há poucos meses atrás. Chegou aqui um senhor que tinha dores de um joelho. Ele me contou que tive um acidente há 40 anos atrás com a moto, um homem de quase 70 anos, e me estava a dizer que o médico foi já pô-lo na lista de receber uma prótese ao seu joelho. Ele também, como o seu irmão, já 2 anos mais novo, já também foi substituir, quer dizer, das articulações, um joelho também com uma prótese. Ele pensava que isso é também um bocado herdeiro e ele também vai precisar disso. Depois de fazer alguns testes com ele, eu disse, esse joelho não é para ser operado, esse joelho pode ainda andar mais de 200 anos se viver tanto. E se está a recuperar o movimento e a função do joelho, não? Porque as pessoas que têm problemas com os joelhos é sempre um problema de músculos. O joelho em si, a articulação não tem culpa. A culpa nunca é a articulação, porque a articulação é simplesmente a união de dois ossos, mas os ossos são dirigidos para os músculos. Então, se temos uma pressão alta dentro desses dois ossos, é devido aos músculos que foram mudados de qualquer forma. Um desequilíbrio entre os músculos, uma mudança no músculo, no seu comprimento, e isso está a causar mesmo a imposição sentada, um aumento de pressão e quando sabemos um pouco o funcionamento do
de uma articulação, temos aqui as cartilagens, que não são ligados a nenhuma fonte de alimentação do nosso sangue. Aquilo que alimenta as células das nossas cartilagens é o líquido dentro do nosso joelho ou dentro de qualquer articulação. Essa alimentação acontece através de movimento. Agora, quando temos uma pessoa que vem ao médico e o médico está a constatar que tem uma artrose, o que vai dizer à pessoa? Vai dizer, a senhora tem uma artrose, tem que ter cuidado com o joelho, senão vai acabar com a prótese, não? Isso que está a passar à pessoa na sua mente? A pessoa vai pensar que tem um desgaste, não? E o desgaste, como sabemos isso da mecânica dos corpos mortos, vem do movimento, não? Movimento a mais. Mas este desgaste no homem nunca vem por movimento a mais. Em nenhum caso, porque o movimento está a alimentar e nunca nos tira ou nos enfraquece algumas células, não? E também a história que eu vi com os meus próprios olhos, a medicina está a ensinar que as cartilagens nunca se estão a recuperar. Que as nossas cartilagens, uma vez gastos, não vão recuperar. Mas eu vi, na minha experiência, já pessoas que já não tinham cartilagem, nem se via a articulação numa senhora de mais de 70 anos com a coxartrose, que ela chegou depois de um tratamento de um ano a andar outra vez muito melhor, porque ela andava com a perna afetada em frente da outra, como um andarilho. E depois de 3 meses começou a andar outra vez com uma bengala e as dores quase desapareceram completamente. Quer dizer, mas o que eu depois, a voltar a esse senhor, eu fui-lhe ensinar como prolongar os seus músculos, que exercício a fazer. E é sempre aquilo que cada vez nós estamos a achar que andar de bicicleta ou de fazer alguns movimentos que nós conseguimos bem a fazê-los, nos está a fazer aproveitar. Infelizmente não. Se queremos recuperar, temos que fazer aquilo que nós somos capazes. Quer dizer, vamos no fim do movimento, onde o nosso músculo, e sempre de uma forma ativa, claramente, no fim do movimento, onde o nosso músculo começa a ter problemas a trabalhar. Com estes impulsos repetidos, num certo intervalo, vamos dizer, uma vez por dia, dar um impulso. Ao longo prazo, vamos forçar mais ou menos o músculo, ou vamos usar essa lei que está a prolongar o músculo por causa do tipo de usá-lo. O nosso corpo é maleável, o nosso corpo, nós podemos ser magros e podemos ficar gordos, não? Podemos ficar... os músculos podem ser fracos e nós podemos mudá-los para ser fortes. Quer dizer, as coisas estão na nossa mão. Eu, como terapeuta, o meu papel é sempre a ajudar as pessoas a saber o que fazer para recuperar. Então quer dizer que, em algumas situações de artrose, se bem entendi, o movimento vai estimular o crescimento de líquido e essa almofadinha que realmente vai proteger o movimento do osso, certo? Sim, o movimento é como uma bomba para a alimentação das nossas células, das cartilagens. Mas eles só podem recuperar
se temos movimento e se temos compressão e depressão, não? Movimento sim. Quando os músculos são muito curtos, temos uma pressão contínua, não? E isso é aquilo que está a prejudicar as cartilagens. Há situações em que chega a uma altura que existe zero de cartilagem e já na primeira vez, nós como profissionais de saúde temos essa noção que até se, permita-me o termo, não sei o termo correto, e eu, pronto, neste aspecto não tenho muita formação, mas pelo que eu vi em alguns doentes, quando andavam, ouvia-se o osso, o joelho, a tocar, digamos que em termos portugueses, a roçar, a bater um no outro, e ouvia-se quando subia a escada. Isso já é um grau muito avançado, não é? De um desgaste tremendo de uma artrose, não é? E aí já a recuperação é muito difícil, certo? É assim, depende sempre da pessoa, não? Depende sempre Estamos a falar em pessoas com 90 anos, 85. Sim. Depende da sua compreensão, depende da sua forma. Também existem situações onde eu estou a dizer numa artrose que é tão avançada que os ossos já são tão mudados, porque o que acontece? Muitas vezes fica falado do desgaste, mas é mesmo o contrário que acontece aqui. Quando estamos a olhar para um raio-x de uma pessoa com uma artrose, que constatamos e que achamos que desgaste, claramente, é o espaço entre os ossos, não? Que se junta aqui nessa articulação, é muito pequeno, é quase zero. Mas o que acontece no osso é mesmo um crescimento em largura e também na densidade onde estes ossos estão a unir. Na pressão, né? Mas isso é por causa que aqui não há espaço para as células das cartilagens. Porque essas pessoas, em geral, quando eles sentam-se, eles têm como o músculo aqui em cima é curto, isso está a fazer uma pressão que nós estamos sentindo-la, mas essa pressão é real. Outra coisa que quero mencionar aqui, a artrose não dói, sim? Se nós achamos que a artrose dói, é muito esquisito, porque as cartilagens e o osso não têm coisas para nos produzir a dor. O que dói são as ligações dos músculos, os tendões que ligam à volta dos nossos ossos, dos nossos articulações. E aqui esses tendões podem doer terrivelmente, não? Porque são muitas pessoas que já têm artroses gravíssimas e não estão a sentir nada, sim? Por isso é uma coisa que com certeza não, sim, não é correto a dizer que a artrose dói. Ok, então passa mais pelos tendões também, pela saúde dos tendões, não é? Lá onde temos muitos receptores de dores. Quando diz fortalecer os músculos, por exemplo, numa dor lombar, que músculos é que acha uma dor lombar persistente a nível da região lombar? Que músculos é que acha que poderiam estar a funcionar melhor? Os abdominais ou os dorsais? Ou os dois? Nós sabemos que o nosso corpo é um sistema maravilhoso, criado por Deus, não? Com muitas habilidades. Não importa o frente ou trás, o que importa é o equilíbrio entre os músculos. Eles têm que ser num equilíbrio perfeito, vamos dizer assim, para não nos prejudicar. Nós todos estamos a fazer muito movimento e nos estamos a baixar muitas vezes, porque é preciso, não? Mas nunca estamos a nos esticar. Quer dizer, o movimento que devemos fazer para trás, sim?
é tão limitado, em geral, dos nossos abdominais e também de outros músculos na nossa bacia, que também estão agarrados na coluna, que estão a fazer uma pressão, e daqui temos as hérnias discais. Existe essa ideia errada que é o trabalho que nos está a prejudicar, mas não é o trabalho. O trabalho, quando estamos a olhar hoje, temos tantas máquinas, temos tantas coisas que estão a fazer o trabalho pesado, e quase a maior parte das pessoas nem precisa trabalhar de uma forma cansativa para o corpo. Mas eles têm os mesmos problemas, ou ainda mais problemas, como aqueles que estão a trabalhar de uma forma mais dura com o corpo. Se estamos com problemas nesse sentido, é sempre alguns músculos que ficam muito curtos, em geral os músculos em frente, e isso está a causar depois a dor atrás. Também parece muito esquisito, mas é mesmo assim. Quando nós temos dores atrás, o problema em geral está nos músculos em frente. O corpo está a mostrar a dor não no músculo que não funciona, mas ainda no músculo que está a funcionar. Mas todo o movimento é fora de funcionamento, afinal. Muito interessante. Olha, eu estou a gostar de ouvir o que o Filipe nos transmitiu, e realmente percebo que são muitos os erros que diariamente se cometem nos posicionamentos, na forma de exercitar os nossos músculos, não é? Temos um caminho a aprender, certo? Pode continuar, se quiser dar mais algumas informações relacionadas com esse equilíbrio maravilhoso que é o de exercitarmos todos os músculos, não é? De uma forma harmoniosa. Demora tempo, não é? A fazer essa harmonia, a praticar essa harmonia. Demora tempo. Em primeiro lugar, temos educar a nossa forma de pensar, porque hoje em dia temos tanta informação e não sabemos, afinal, cada vez não sabemos o que é verdade e o que não é verdade. Temos muitas estatísticas, temos muitas avaliações, temos como posso dizer, são coisas incertas. Mas aquilo que nos está a dar certeza naquilo que estamos a fazer, e que me está a dar a mim a certeza que a minha terapia está a funcionar, e não é que já tenho estado a experimentá-la centenas de vezes e ver que funciona, porque tudo que está a funcionar através de leis é reprodutivo. Aquilo que é uma teoria, uma coisa assim, os resultados são muitas vezes diferentes, não? Mas, para dizer assim, aquilo que aquela pessoa que está a entender como o seu corpo funciona é capaz de, com certeza, com esforço, não é nada sem esse esforço, não, que nós pessoalmente temos de fazer. Mas podemos nos basear que aquilo que estamos a fazer, nós estamos a dar um impulso para o nosso corpo mudar. E se esse impulso é certo, pouco a pouco o corpo começa a mudar, sim. Por isso, essa coisa é muito certinha. Por exemplo, muitas vezes acontece, vamos pegar num peso, e é um peso, é peso mesmo, é muito pesado, e de repente queremos levantar e alguma coisa nos faz parar, e dá a sensação que quanto mais nos posicionamos para nos encontrarmos uma posição confortável, mais dói. Que posição? Eu ouvi uma experiência sua uma vez e achei muito interessante, porque explicou na altura algo que aconteceu consigo e que esteve imobilizado, tipo assim, nos momentos, por algo que pegou
muito pesado e de uma forma repentina e que teve dificuldade em endireitar-se. Todos nós já tivemos esta experiência, infelizmente, da forma como pegamos em objetos muito pesados. O que é que poderíamos fazer para aliviar essa dor quando nós nos baixamos, pegamos, mas já acabou, já ficou ali, muita dor. Mas, muitos de nós têm essa experiência. Eu tive essa experiência várias vezes quando ainda não sabia como o corpo funciona. Eu ia ao médico, estava quase uma semana fora de funcionamento para recuperar. Sim? Também o corpo, cada vez quando damos repouso, ele está a mudar, mas ele não está a nos resolver o problema de base com esse tipo de tratamento, não? Mesmo que com toda a xiroterapia, onde estamos a sentir um alívio muito rápido, o problema não está resolvido, porque também, como foi a minha experiência, depois de algumas semanas, um mês, dois, tinha que ir outra vez, estava com o mesmo problema. Quer dizer, os músculos não ficam consertados, não ficam postos ao funcionamento, a um equilíbrio como deve ser. E de uma maneira prática, Filipe, como é que nós poderíamos, talvez se mostrar, não sei se é possível. Sim. Qual é, em geral, quando nós estamos a experimentar este tipo de problema, que estamos a nos baixar e estamos, se calhar, só a consertar acertar os nossos sapatos, não? Atar os sapatos, pode ser que ficamos com a dor que está atrás, que não nos deixa a nos endireitar outra vez, sim? Mas, sinceramente, a única e a maior e a mais rápida terapia neste sentido é fazer mesmo aquilo que essa dor nos quer impedir a fazer. Quer dizer, vamos nos esticar para trás com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com tudo aquilo que resiste a essa dor que nós temos lá. Então é fazer um movimento contrário à dor. É fazer exatamente um movimento contrário, sim? Ok. E se conseguimos fazer isso, porque no início nós todos temos medo que estamos a estragar alguma coisa, mas não é assim, porque me lembro duas vezes aconteceu à minha esposa que estava mesmo a fazer isso, a atar os sapatos e ficou nessa posição e diz, eu não consigo me endireitar, sim? Eu fui ao pé dela e eu sei qual é o músculo que está a criar o problema. Foi a pressionar esse músculo que está na nossa bacia, no nosso osso pubis. Pressionei este músculo e ela logo podia se endireitar. Sorte da sua esposa. Quer dizer, se nós sabemos como esse impedimento entre o agonista e antagonista está a funcionar, nós podemos resolver essas pessoas num instante. Mas a experiência, se calhar, que eu contei na altura foi uma situação que eu me lembrei de uma máquina que eu tinha no carro, que foi emprestar de uma das minhas pacientes na altura, e eu estava tudo branco e não conseguia apagar bem por essa coisa, estava suja, não? Era uma moto roçada. Como? Bata branca. Sim, porque eu estava mesmo a ir aos meus pacientes na altura, e quando paguei, tive uma dor entre as homeopatas, quase como uma faca que alguém me espetou aqui, sim? E não conseguia levantar depois esse aparelho. Depois de meio minuto que consegui outra vez a respirar um pouco, eu com toda a força fui endireitar, fazer mesmo este movimento em todas as direções, mas especialmente para trás, para equilibrar e para esticar os músculos em frente, que estão a proibir e estão a causar a dor atrás. E depois de 5, 6 minutos, peguei nessa máquina e fui colocá-la no chão. E a dor, eu sentia esse dia ainda alguma dor, mas não essa dor. O erro que nós estamos a fazer quando temos esse tipo de problema, nós ficamos bloqueados, ficamos numa posição
e tentamos evitar a dor, não? E assim podemos passar dias depois até recuperar, mas podemos logo fazer esse movimento com a certeza que não somos capazes de estragar nada, não somos capazes de nos prejudicar nesse sentido, porque são movimentos normais, são movimentos por quais os músculos são feitos. Fiquem bem, façam bons exercícios, não é, Filipe? O equilíbrio dos nossos músculos, cada vez aprendendo mais e mais, não é? Uma boa noite para todos. E mais uma boa noite. Obrigado pela vossa. Muito obrigada e muita saúde e bons movimentos, não é? Obrigado, sim. Deus, a todos. Para todos. Obrigada.